Estimados irmãos, Shalom. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Esta rúbrica Master Coach insere-se na categoria de coaching espiritual. Por esta via, é um espaço em que nós usamos para, de uma forma contínua, podermos materializar a nossa missão, que é desenvolver novos discípulos pelo Espírito Santo, conquanto emerge uma necessidade contínua de poder alimentar, cuidar e advertir do perigo ao povo, ao rebanho, que o Senhor nos confiara para que possássemos levar ao pasto, bem como as igrejas e as missões que o Senhor nos confiou para que nós possamos liderar. Então é assim que o objeto central destas aulas de administração da palavra é a partilha da boa nova por intermédio das revelações espirituais que estão contidas por detrás da palavra escrita, bem como possamos por essa via também transmitir aquilo que é a intenção, aquilo que é a instrução, aquilo que é a unção e a ordenação pelo guia do Paráclito, este que vem para poder completar toda a boa obra iniciada por Deus, Deus Pai enquanto arquiteto, Deus Filho enquanto aquele pelo qual todas as coisas foram feitas. Temos como tema da aula de administração do dia 2 o estabelecimento da monarquia em Israel. Este tema diz respeito ao momento, ao longo da vida do povo de Israel, porque nós sabemos que o Antigo Testamento trata sobre a forma como Deus se relacionava diretamente com o seu povo. É sobre isso que trata o Antigo Testamento. Nesta altura, o povo estava em vias de mudar de um regime de governação em que era liderado pelo próprio Deus, por intermédio de profetas que ele usava, e estes eram os atalaias, os porta-vozes, os sentinelas que transmitiam ao povo as mensagens e a vontade de Deus. Então o povo já não queria assim. O povo já pleitava, exigia que fossem governados por um rei, que fosse uma pessoa. Então isto é um momento histórico em que ocorre esta mesma narrativa. Então é assim que nós vamos subdividir este tema em 5 partes. A primeira parte vai ser o momento em que propriamente os israelitas exigem um rei ao profeta Samuel. A segunda parte vai ser quando Saul busca as jumentas perdidas do seu pai. A terceira parte é quando Saul vence os amonitas uma vez já tendo sido ungido como rei quando ia à busca das jumentas de seu pai. Então ele começa propriamente a liderar o povo de Israel, vencendo os amonitas na sua primeira expedição militar. A quarta parte é quando Samuel manifesta os seus últimos desejos e transmite-os em forma de testemunho quando ele já se encontrava de uma idade avançada e cansado de idade. E a quinta e última parte é sobre o reinado e rejeição de Saul. Nós aqui queremos fechar, queremos concentrar quais foram as principais falhas, quais foram os pecados cometidos por Saul, quais foram os motivos que levaram a que Deus rejeitasse Saul e como tal Deus deixasse de contar com Saul como seu instrumento de liderança do povo de Israel. Então, antes de mergulharmos profundamente para este tema, vamos recuar para lembrar o que é que nós tratamos na última aula de administração da palavra. Na última aula nós falamos sobre Samuel. Samuel enquanto juiz, enquanto profeta, enquanto sacerdote. Nós sabemos que Samuel é aquele que foi chamado pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. Pois antes de Samuel vir a sua existência, antes de Samuel nascer, Deus chamou Samuel. Como é que Deus chamou Samuel? Por intermédio da sua mãe Ana. Ana era uma mulher estéril. Ela era levita, o marido dela também era levita, chamado Elcana. Nós sabemos que os levitas é aquela linhagem do povo que foi escolhido e separado para poder prestar o serviço de culto no templo do Senhor. Então, Ana, constrangida pela sua situação, enquanto uma mulher que sentia-se desamparada. Por quê? Porque ela tinha um marido que era Elcana, e Elcana amava muito a Ana, mas a Ana não tinha um filho, e ela sentia-se oprimida cada vez mais que a sua rival
chamada Penina, que tinha filhos e filhas, humilhava a Ana pelo fato de Ana não ter filho. Então isso causou uma revolta por parte da Ana. Fez com que a Ana subisse até o templo, esse templo que era exercido o sacerdócio por intermédio do sacerdote Eli, e ela lá foi fazer um voto a Deus, a pedir que Deus lhe desse não um filho, mas um varão, para que esse varão pudesse servir na casa do Senhor e que a navalha não passasse na sua cabeça. É quando em resposta o Senhor concede esse desejo a Ana, e a Ana, cumprindo esse voto, decorrido o período de 3 anos, quando desmama a Samuel, ela vai consagrar Samuel, entregando para que ele servisse na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Então este foi o ofício de Samuel. Samuel é um rapaz que era humilde, brando de coração e com um ouvido altamente sensível à voz de Deus. E o povo reconhecia que Samuel crescia na graça e no conhecimento do Senhor. Então é assim que este foi o reinado, este foi o sacerdócio de Samuel, que afinal vinha para reformar o sacerdócio de Eli e de seus filhos, que somente profanavam o templo, consequentemente corrompiam espiritualmente quer o sacerdócio, quer o povo. Então, neste diapasão, constituiu a missão de Samuel, isto é, o chamado de Samuel por parte de Deus, foi para que este servisse na casa do Senhor através de um sacerdócio que fosse perfeito, agradável ao Senhor, pois Samuel é aquele que foi educado no caminho da retidão, da justiça e da santidade. Então, vamos hoje entrar para este tema, estabelecimento da monarquia em Israel, em que a principal figura agora já não há de ser Samuel, há de ser Saul. Por quê? Porque o livro de 1 Samuel tem 3 principais atores ou figuras. O primeiro destes é Samuel, o segundo destes é Saul e o terceiro destes é Davi. Então nós agora vamos nos concentrar na segunda figura, uma vez que na aula passada tratamos da primeira, que é Samuel. Hoje vamos nos focar em Saul. Então, sobre Saul, temos este período em que Samuel foi o último dos juízes de Israel. Então, Samuel, naquela fase, ele havia colocado como juízes em Israel 2 dos seus filhos. Mas esses filhos de Samuel não serviam a Israel como juízes com a mesma honestidade, humildade e pureza de seu pai Samuel. Então é assim que os anciãos juntaram-se e foram ter a Samuel e disseram: Samuel, eleja para nós um rei, porque nós queremos ser governados por um rei, porque infelizmente os seus filhos, eles não seguem os teus caminhos, eles não seguem as tuas pisadas. Samuel significa que ele, tal como também Eli, que teve 2 filhos que não serviram fielmente ao sacerdócio, eram os filhos de Eli, chamados filhos de Beliel, que significa filhos que não têm valor. Os filhos de Samuel também, infelizmente, não tiveram esse mesmo perfil, essa mesma humanidade, esta mesma idoneidade, esta retidão do seu pai Samuel. E os filhos não serviam devidamente enquanto juízes lá. É por isso que os anciãos foram manifestar esse descontentamento e foram pedir a que Samuel ungisse ou preparasse ou pedisse a Deus que lhes desse um rei. Quando o povo diz isso a Samuel, Samuel ficou triste. Porque Samuel disse: vocês estão a rejeitar a Deus, pois quem vos governa é o próprio Deus. Sabemos que como Deus fazia isso por intermédio dos profetas, no caso por intermédio de Samuel. Então, Samuel volta a repetir ao povo: vocês têm certeza? Eles disseram: sim, nós queremos um rei que possa administrar a justiça por nós, possa guerrear por nós e que possa também ir à frente das nossas expedições militares. Queremos um rei tal como esses nossos povos vizinhos têm também um rei. Nós queremos um rei que possa nos representar. Samuel, contrido, triste por isso, isola-se
e vai orar incessantemente para o Senhor. Nós sabemos que Samuel era um homem de muita oração. Então ele ora para o Senhor, a Escritura diz que Samuel orou toda a noite, intercedeu toda a noite pelo Senhor. No dia seguinte veio a resposta ao Senhor, por parte do Senhor para o Samuel, dizendo: Samuel, se o povo te pediu um rei, dê-lhes um rei, porque eles não estarão a desobedecer a ti, eles estão a desobedecer a mim. Porém, só te peço uma coisa: explica ao povo de uma forma solene quais são os direitos de um rei. Então Samuel, nem mais, convoca todo o povo e desdobrou-se em explicar de uma forma solene, isto é, explicar com detalhe, com profundidade, quais eram as desvantagens de eles serem liderados por um rei que fosse um monarca, que fosse um homem. Então ele deu a entender quais seriam os perigos. O povo ouviu tudo e depois o povo ouvir disse: ainda assim, nós queremos um rei. Então, depois disso, é quando, nesta época, existia um homem chamado Quis, da tribo de Benjamim. E ele tinha um filho chamado Saul. Então, esse homem chamado Quis, que era um homem, que era um guerreiro, valente, forte, e era reconhecido pelas suas características físicas e pelos seus feitos enquanto um grande guerreiro. Então, ele tinha um filho chamado Saul. Então, ele perdeu as suas jumentas e ele chama o seu filho Saul e pede para que Saul fosse atrás das jumentas, fosse recuperar as jumentas de seu pai. E Saul parte da casa de seu pai. O seu pai vivia em Gíbea. Então, parte de Gíbea, leva um dos servos do pai e vai atrás das jumentas do pai. Então, eles percorreram, subiram as montanhas, à procura das jumentas. Passa-se 1, 2, 3 dias, não encontram as jumentas. Então, Saul diz ao servo que lhe acompanhava, diz: olha, já que nós não conseguimos encontrar as jumentas, convém nós agora regressarmos, porque senão vai causar um outro problema agora, que vai ser o problema do meu pai ficar doente por preocupação por causa da nossa demora em regressar. Aí o nosso pai pode pensar: tenha ocorrido algo mal para comigo. Então é melhor nós voltarmos, já que não conseguimos encontrar as jumentas. Então o servo diz: tudo bem, concordo, vamos regressar, mas sugiro que nós consultemos um vidente para esse nos explicar qual é o melhor caminho para regressar. Então, Saul concorda, diz: tudo bem, só que eu não tenho nada, estou desprevenido para poder ofertar ou agradecer a esse vidente, por essa consulta a esse vidente. Então é quando o servo diz: eu tenho algumas moedas, alguns ciclos de prata, e eu próprio irei ofertar esses ciclos de prata a esse mesmo vidente. Então Saul concorda, eles descem até a cidade. Quando estão a descer até a cidade, cruzam-se com um conjunto de raparigas, de mulheres que também estavam a circular, e eles procuram saber: existe um vidente nesta zona? Interessa, antes de mais, reportar que naquela altura, vidente eram pessoas que conseguiam prever ou antever o futuro. Era a designação daquilo que hoje são os profetas. Então, eles perguntam àquelas moças: existe por aqui um vidente? Elas disseram: sim, existe um vidente. E por acaso ele hoje há de descer até aqui a cidade para poder subir ao lugar alto para ir oferecer holocausto e oferta de comunhão. Então, é só continuarem por esse caminho aqui na entrada da cidade que vão se cruzar com esse mesmo vidente. Então, eles prosseguiram por aquele caminho segundo a instrução dessas raparigas. E eles lá mais para frente, então veem um grupo de pessoas já vir. Então Saul aproxima-se para ir perguntar sobre o vidente. E nesse preciso momento, aqueles que estavam a vir, estava lá Samuel. E Samuel, um dia antes, tinha recebido uma revelação da parte de Deus, a dizer que amanhã, nesta mesma hora, virá um homem em sua direção de Benjamim, da tribo de Benjamim. Então, unja esse homem como rei de Israel, porque ele vai libertar o meu povo da opressão dos filisteus. Então, nisso, Saul aproxima-se e pergunta: tem cá um vidente? Samuel diz: eu sou o vidente. Então, agora, venha comigo, prossiga, vá à frente, vamos subir até o local alto para ir oferecer o holocausto. Então, lá subiram, ofereceram o holocausto. Depois de oferecer o holocausto,
Samuel convida a que Saul se juntasse para uma refeição. Então eles desceram para uma refeição que ia ser servida a cerca de 30 pessoas. Então Samuel instrui a que o cozinheiro servisse aquele pedaço que ele havia reservado para aquela pessoa especial. No caso era Saul, para que servisse a Saul. Então passaram ali a refeição. Depois da refeição, Samuel convida Saul que com ele descesse até um terraço, até um local onde pudessem privar, porque Samuel queria lhe transmitir alguma mensagem que fosse vontade expressa de Deus para Saul. Então eles descem juntos, sobem até ao terraço. Quando chegam lá no terraço, Samuel tira o seu azeite, enquanto unção, e derramou o seu azeite sobre Saul. E desde então diz a Saul: Deus hoje te designou como um príncipe para que tu possas trabalhar para a frente da sua obra na casa do Senhor, a julgar, a liderar, por assim dizer, o povo de Israel. Quando Samuel diz isso a Saul, Saul diz: por que eu? Logo eu, que sou da tribo de Benjamim, eu faço parte da família mais pequena. E também Benjamim é a menor tribo de Israel. Por que logo eu? Ora, neste momento, Saul estava a revelar um certo caráter que ele tinha nessa parte inicial, quando ele acabava de ser ungido. Ele era humilde, era brando. Então é quando ele diz: por que eu? Importa também trazer aqui um aspecto extremamente relevante. Nessa altura, a tribo de Benjamim era efetivamente a menor tribo de Israel e era uma tribo que quase iria ser exterminada por todo Israel. Por quê? Porque no livro de Juízes, capítulo 19, 20 e 21, está registrado aquilo que foi o grande perigo de extermínio que a tribo de Benjamim passou. Por quê? Porque houve um certo homem levita que descera para aquelas regiões de Benjamim, precisamente na zona de Gibeon, onde era a terra natal de Saul e de Quis. Então, ele estando lá de passagem, como estrangeiros, por assim dizer, acompanhado da sua concubina, eles foram acolhidos numa certa casa. Depois, os benjaminitas desceram para aquela casa e eles arrancaram à força aquela mulher, que era estrangeira naquela casa, e depois eles abusaram dessa mesma mulher. Isso tendo chegado ao conhecimento, o levita, angustiado, no dia seguinte, quando saiu de casa e viu a sua mulher naquele estado, ele então levou a mulher, esquartejou a mulher em 12 pedaços e enviou cada pedaço daquela mulher para cada uma das tribos de Israel. Israel ficou assustada porque nunca tinha visto aquilo. Disseram: nós nunca vimos isso. Então eles reuniram-se assim e disseram: o que é que se está a passar? É quando o levita explica que eu estava de passagem por aqui, fui acolhido numa certa casa e depois vieram os homens de Benjamim e eles acabaram por abusar da mulher com que estava comigo, sendo nós desprotegidos. Os israelitas ficaram muito revoltados com seus irmãos benjamitas e eles então se uniram em força, como se eles fossem um único homem, e decidiram atacar em vingança, em retaliação à tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim foi muito castigada. Eles eram cerca de 26 mil homens quando fizeram o recenseamento. E os israelitas mataram cerca de 25 mil homens. Então, agora estou a voltar para aqui, para essa parte. É quando Saul diz: por que eu, que sou tão pequeno, faço parte da tribo menor, faço parte da família mais pequena de Benjamim? Então aqui mostra que Deus usa os seus critérios. Critérios que vão contra o entendimento e até a compreensão humana. Ele usa os seus próprios critérios para escolher pessoas ou instrumentos ao seu serviço. Então é quando Saul é ungido. Depois de Saul ter sido ungido, Samuel dá instruções a Saul. Diz: Saul, há alguns sinais que têm que ocorrer para que se confirme essa unção e essa unção passe para a ordenação e tu te tornes um outro homem. Conquanto tu deves sair daqui para esta direção, encontrarás 2 homens que depois vão te explicar numa outra direção. Nessa outra direção vais encontrar 3 homens que estão a subir para ir oferecer holocaustos, que levam pão, levam azeite, levam vinho. Eles vão vos oferecer 2 pães. Depois vocês descem por outro caminho
em direção a Gibeon. Na entrada de Gibeon, vocês vão encontrar uns profetas que estarão a descer de uma zona alta após eles terem oferecido o holocausto. Então, tu aproximas a esses mesmos profetas. Eles dali vão te explicar como prosseguir. Mas, quando tu chegares a Gibeon, permanece lá durante 7 dias. Daqui a 7 dias, tu hei de lá chegar para te explicar o que tu terás que fazer depois. Então, parte dali Saul com essa instrução. E Saul começa a percorrer aqueles sinais. E num único dia, Saul conseguiu passar por todos esses sinais que Samuel havia o indicado. Quando Saul chega junto àqueles profetas, então Saul, o Espírito do Senhor, porque Saul tinha sido obediente até aquele momento, o Espírito do Senhor desceu sobre Saul e Saul começou a profetizar junto àqueles outros profetas. Estavam a passar outras pessoas ali, disseram, então, até Saul está entre os profetas, porque era o Espírito de Deus que estava com ele. Por isso é que ele estava a profetizar. Mas isso não significava que Saul era profeta. Atenção, duas coisas diferentes. Saul profetizou porque o Espírito do Senhor veio sobre ele, porque ele tinha obedecido à instrução do Senhor. É por isso que ele profetizou. Mas isso não significava que Saul era profeta. Então, quando isto ocorre, de seguida, Saul vai até a sua casa, o seu tio pergunta, Saul, de onde é que tu vens? Saul explica, diz que depois nós perdemos com as jumentas e fomos ter com Samuel. E o tio de Samuel diz, o que Samuel te disse? Então, Saul omitiu o que Samuel disse ao seu tio, dizendo somente que Samuel disse que as jumentas do meu pai já tinham regressado à casa. Por isso é que nós regressamos. Então, estando já Saul de regresso à sua casa, os filisteus aproximam-se até aquela zona de Gilgal. Chegam lá, então eles proferiram uma ameaça ao povo de Israel que estava naquela zona de Gilgal. Os filisteus eram muitos, dizem que eram numerosos como a areia na praia. Então eles foram, acamparam-se e queriam atacar. Mas antes de eles atacar, aquele povo de Gilgal aproxima-se e diz, peço-vos para vocês não nos atacarem, porque vocês são muito fortes. Então os filisteus dizem assim, se nós não vos atacarmos, então vamos vos arrancar os olhos. Se vocês querem ser o nosso servo, então se vocês não quiserem ser nosso servo, nós vamos arrancar os olhos. Então aquele povo ficou com medo. E eles, por medo, começaram a refugiar. Escondiam-se em grutas, escondiam-se em rochedos, escondiam-se em cavernas. Estavam a temer aqueles filisteus. Então eles, com medo, porque tinham pedido um tempo para consultar os outros povos, as outras tribos, os outros irmãos, enviaram cartas de mensageiros para ir anunciar aquele perigo que eles estavam a passar. Isso então chega em forma de pranto na zona de Saul. Saul estava a voltar de caça. Saul chega a casa e encontra uma agitação. Procura saber o que está a passar. Então, quando dizem que os filisteus estavam para atacar o seu povo irmão em Gilgal e que haviam ameaçado de arrancar os olhos para que esses fossem ser servos dos filisteus. Então é quando Saul se revolta. E ele, ao se revoltar por ouvir aquilo, naquele momento o Espírito do Senhor desceu sobre Saul. Quando o Espírito do Senhor desce sobre Saul, então Saul sai, prepara, ele convoca todo Israel, fez um recenseamento, convocou todo Israel, todas as tribos, incluindo a tribo de Judá. Eles aproximaram-se e juntaram-se até a Saul. Então Saul sai para ir pelejar contra os amonitas. É quando Saul, descendo nessa expedição contra os amonitas, Saul acaba por vencer todos os amonitas. Os amonitas, em plano, começaram a fugir, começaram a dispersar-se. Eles foram atrás de todos esses amonitas, capturaram todos esses amonitas e passaram a fio de espada todos os amonitas. Então foi quando o povo percebeu que Saul era realmente um rei escolhido pelo Senhor. Quando isso acontece, então Samuel desce até o povo. E Samuel, quando desce até o povo, desce para ir escolher um rei. Mas Samuel já tinha ungido a Saul pela instrução do próprio Deus. Agora Samuel desce para o povo para fazer um recenseamento à sorte. Então ali escolhe entre as 12 tribos qual era a tribo. A escolha caiu sobre a tribo de Benjamim.
Da tribo de Benjamim escolhem qual é a família cai novamente para a família de Quis e caiu novamente em Saul. Efetivamente, Saul, de aspecto, era muito belo e era muito forte fisicamente. Então disse que dos ombros para cima, Saul era o que tinha melhor aspecto dentre todos os benjamitas. Após esta confirmação de Saul, também por via deste sorteio, então é quando o Samuel transmite os últimos desejos e testamentos ao seu povo. Samuel disse: eu já vou cansado de idade. Samuel já tinha essa altura 75 anos. Samuel morre com a idade de 75 anos. Ele dirige-se ao povo a dizer: eu já vou cansado de idade. E eu, durante o tempo em que exerci o meu sacerdócio na casa do Senhor, fui exímio, fui pontual, fui fiel. E vocês são como prova. Se há alguém que tem uma opinião contrária, que diga aqui agora. O povo disse: não, tu foste exímio, foste justo, foste fiel. Nós próprios testemunhamos isso. Então Samuel diz: tudo bem, se assim for, eu só vos peço uma coisa. Vocês sabem, durante esse todo o tempo, desde o tempo dos vossos pais, vossos antepassados, quem governava vocês era Deus. Desde o tempo de Moisés, desde o tempo de Josué, até agora, até os meus tempos, era o próprio Deus que governava vocês. Mas Deus vos advertiu que quando vocês entrassem numa terra estrangeira, vocês lá irão mudar, irão perverter o vosso coração, porque irão se misturar com outras culturas. Mas uma coisa eu vos peço: uma vez que vocês exigiram um rei, não era minha vontade, mas Deus assim o quis, pela vossa pressão, vocês agora têm um rei. Então eu só vos peço uma coisa: que vocês sejam tementes e obedientes a Deus. Quer vocês, quer o vosso próprio rei, que sejam tementes e obedientes a Deus. Porque na mínima falha de desobediência que vocês tiverem, então Deus vai se revoltar contra vós. Então o povo ali, unânime, disseram que sim, nós iremos seguir as suas instruções, iremos servir ao Senhor com toda a fidelidade. Tendo o povo manifesto esse entendimento, é verdade também, neste momento, Samuel volta a dizer: eu e os meus filhos, como dando a entender que também os seus filhos estavam a servir. Aqui há também uma alusão ao fato de que também Samuel, tal como Eli, não teve sucesso em mudar, em convencer os seus filhos sobre a conduta desviada. Então, já nesta fase é quando, iniciado, propriamente dito, o reinado de Saul, Saul foi aquele rei que era descrito como um rei egoísta, arrogante. Era um homem que gostava de vênias, de ostentação. É assim que ele acabou por ser um servo injusto e infiel na casa do Senhor. O que acontece com Saul? Nós queremos agora perceber quais foram os pecados, ou quais foram as falhas, quais foram as transgressões que Saul cometeu. Então, recordam-se vocês que quando Saul vence os amonitas, ou melhor, quando os filisteus estão a ameaçar para atacar o povo de Israel, Saul, naquele momento, ele estava a contar os dias que Samuel disse: daqui a 7 dias eu vou te chegar. E não faças mais nada antes de eu chegar, porque depois de 7 dias eu vou te instruir o que vais fazer a seguir. Então, Saul começa a ficar aflito, porque está a ver que a tropa inimiga está a vir, está a amontoar-se, está a posicionar-se. E ele está sem apoio. Por que estava sem apoio? Porque eles não tinham armas naquela altura. Quem tinha a técnica das armas, tinha a técnica da fundição do ferro, eram os filisteus. Eles dominavam a técnica do ferro, porque aquela era a fase que nós chamávamos da Idade do Ferro, em termos de época histórica. Então, eles eram mais fortes em número, mas também eram mais fortes em armamento do que os próprios hebreus. Então, é assim que Saul começou a ficar com medo. Isto é, medo até é normal, o problema não era o medo, mas depois Saul, por causa deste medo, e por ele achava que Samuel estava a demorar. Então ele agiu com emoção. O que fez Saul? Saul, ele pessoalmente fez aquela peleja,
Mas antes dele fazer aquela peleja, ele ofereceu holocaustos por si. Ele ofereceu holocaustos por aquela peleja ao Senhor. Depois de Saul ter oferecido holocaustos, logo depois, imediatamente depois, aparece Samuel. Samuel diz a Saul: o que tu fizeste? Saul, em vez de reconhecer a sua falha, isto é, em vez de se arrepender, em vez de mostrar, em vez de se mostrar contrido pelo seu proceder, ele logo quis se justificar a Samuel, dizendo que via a tua demora, o inimigo aproximar-se, amotinar-se, e eu estando em perigo, então eu entendi oferecer holocausto porque tu estavas a demorar. Então Samuel de pronto diz: eis que hoje Deus já te destituiu e vai escolher hoje um homem segundo o seu coração. Então ali já estava a fazer uma alusão a Davi, mas Deus ainda não tinha dito a Samuel que esse seria Davi. Então, esse foi a primeira falha, o primeiro grande erro que Saul cometeu. Foi o quê? Oferecer holocaustos por si. E fazendo isto, o que isso significa teologicamente falando? É que ele estava a usurpar as funções de sacerdote do próprio Samuel. Quem era sacerdote? Era Samuel. Por isso é que eu vos lembrei que o fato de Saul estar a profetizar entre os profetas não significa que Saul era profeta. Então, ele depois confundiu os papéis e, justificando-se pela demora, a mistura com o medo que tinha e acabou agindo por emoção, ofereceu o holocausto, usurpando assim as funções de sacerdote de Samuel. Como se não bastasse essa primeira falha, prosseguem as falhas de Saul. Quando? É no momento em que iniciam as expedições, iniciam as lutas, as guerras, as muitas guerras que Saul tinha à frente das tropas israelitas para poderem recuperar ou poderem consolidar a ocupação do território. Então, num desses momentos, tinha o Jonatas, que era um dos filhos de Saul. E Jonatas também era um guerreiro e era também um dos comandantes. Então Saul reúne as suas tropas em número de 3.000. Deixa 2.000 na guarda que estava junto a Jonatas e ele fica com 1.000. Esses 2.000 que estavam junto a Jonatas ficaram na zona de Gilgal. E ele subiu para uma outra zona, em Betel. Estando lá, então é quando ele decreta que todo o povo, toda a tropa, todos os soldados deveriam estar em jejum, não deveriam tocar em nenhum alimento, deveriam se abster de alimentos para poderem se fazer aquela peleja. Quando estão no meio da peleja, então Jonatas, ele ganha coragem, chama um dos escudeiros para que junto a ele fossem descer até a posição que estavam os inimigos. Eles, quando descem até a posição que estavam os inimigos, então começa uma peleja e nisso, quando eles já estavam com um número muito inferior e insuficiente para fazerem face àquela tropa, estando já cansado, fadigado com aquela peleja, então Jonatas, ele vê um favo de mel, ele toca com a bengala, com a ponta da sua estaca, e ele come aquele mel e ele viu as suas forças já voltaram, seus olhos já abriram-se. Então, quando ele continuando com aquela peleja, eles conseguem vencer aquelas tropas inimigas. Quando eles regressam, então Saul põe-se errado, diz que não, aqui houve alguém que nos traiu. E ele põe de um lado toda a tropa, põe do outro lado ele e o filho dele, Jonatas. Então lá sai sorte e aquilo iliba ao povo, ficando só ele e o filho. Depois ele volta a lançar nova carta, que cai sobre Jonatas. Ele pergunta a Jonatas o que aconteceu. Jonatas falou a verdade, diz que ontem, quando nós pelejávamos, não obstante teres instruído para que ninguém comece, para que ficássemos em abstinência alimentar. Ontem, quando pelejávamos, eu toquei num favo de mel. E aquilo deu-me força, recuperou-me forças. Então é quando Saul diz que não, tu procedeste mal, então vou te tirar a vida. E Saul, quando quer fazer justiça, o próprio povo defende, diz que não, tu não podes matar nem tocar a Jonatas. Nós se vencemos essa guerra foi por causa de Jonatas. Dando a entender que aquela orientação que Saul tinha dado não fazia sentido algum de mandar o povo para que ficasse em abstinência de alimentos quando tinha guerras por enfrentar. Essa foi a segunda falha crassa de Saul. Porque o Espírito de Deus já não estava com ele, por isso ele tomava decisões tolas,
decisões insensatas. Como se não bastasse essa segunda falha, volta a cometer uma terceira e derradeira falha. Como é que isso ocorre? É já no livro de 1 de Samuel, no capítulo 15, quando o profeta Samuel vai ter até Saul, diz: Saul, Deus quer que tu ataques os amalecitas e passe todos a fio de espada. Por quê? Porque os amalecitas são esses que impediram com que o povo de Israel atravessasse o deserto. Então, Deus, porque estes são inimigos teológicos, inimigos mortais de Deus, Deus quer que tu hoje subas até os amalecitas e possas enfrentar, derrotá-los e passar todos a fio de espada. Isso é voltar tudo a anátema, destruir totalmente os amalecitas. Amalecitas, isso é dispôs a converter tudo em enxofre para que isso possa retroalimentar o holocausto, de tal forma que aqui possa exalar um aroma que seja agradável a Deus. Saul compreende isto tudo bem. Saul vai para essa expedição. Quando Saul faz essa expedição, juntamente com suas tropas, eles realmente dominam os amalecitas. Mas o que Saul faz? Dominam os amalecitas, matam todos os amalecitas, mas depois Saul poupa o rei dos amalecitas, chamado Agag. Para além de poupar o rei Agag, também eles pouparam os melhores dos rebanhos, a melhor ovelha, o melhor carneiro. Então eles também assim pouparam. Samuel vai ter a Saul e Samuel começa a ouvir animais a ressonar. Ele diz: o que é este ouvido? O que é este som que eu estou a ouvir? Saul mais uma vez vem com desculpas, em vez de reconhecer a falha, arrepender-se e pedir desculpa. Diz que não, eu poupei Agag, que é o rei deles, mas matei a todos os outros, mas poupei Agag. E também poupei o melhor do rebanho, que é para tu ofereceres holocausto em Gilgal, porque Gilgal era uma das zonas, uma das 4 zonas onde onde o profeta Samuel exerceu o seu sacerdócio. Era Mispa, Gilgal, Betel, Betel e Ramá, que era a terra natal de Samuel. Então, neste momento, na terceira falha e derradeira de Saul, Saul diz que eu poupei este gado, que é para tu poderes oferecer o holocausto em Gilgal. Então Samuel diz assim a Saul: Saul, acaso Deus se agrada mais do holocausto e de sacrifício do que da sua obediência? Ora bem, a obediência para Deus vale mais do que sacrifício. E a submissão a Deus vale mais do que holocausto. Isto é, vale mais do que gordura queimada. Conquanto para Deus, a desobediência para Deus é para Deus como se fosse fazer superstição. E que a insubordinação a Deus é para Deus como se fosse um crime de idolatria. Então, como tal, também Deus já te desautorizou e Deus hoje te desaprova enquanto rei de Israel. Então, tendo dito isso, depois o próprio Samuel, então ele dirige-se ao príncipe, ao rei Agag, rei dos amalecitas, ele diz assim: por conta daqueles filhos que choraram, por conta daquelas mães que choraram pelo fato de teres morto os seus filhos, eu também hoje vou fazer com que a tua mãe te chore. Então o próprio profeta Samuel, ele pessoalmente, mata, volta anátema e aniquila totalmente, naquele mesmo instante, o rei amalecita Agag. Tendo chegado a este ponto, abre-se um momento para questões, sugestões, comentários, de forma a podermos aprofundar esta nossa reflexão. Muito obrigado. Por que consultaram ao vidente? Será que havia um perigo de voltar no mesmo caminho? A seguir, qual era o objetivo de Deus por escolher um homem egoísta? Qual é o significado de um jejum, ou o poder que está no jejum?
Obrigado. Estimados irmãos, saúdo-vos em nome de Jesus Cristo, nosso Pai. Olha, eu trago cá comigo algumas questões. Gostaria mais ou menos que o nosso líder, o coach, pudesse aprofundar um bocadinho mais. A primeira delas é: o que as jumentas perdidas significam nesta narrativa? A outra questão é a seguinte: pela obediência, pela nossa obediência, Deus pode nos conceder os dons do Espírito. E, para completar, como é que este processo ocorre? Também gostaria de saber como compreender o nosso chamado ou unção e também conseguirmos fazer ligação aos dons que Deus nos concede pela obediência. Como compreender o nosso chamado unção? Sim, e fazermos uma ligação dos dons que Deus nos dá pela nossa obediência. Gostaria também de saber como é que Deus chamou e converteu o Saul. Qual foi o último desejo de Saul e como impactou o povo de Israel? De Saul ou de Samuel? De Samuel, sim, desculpa. Samuel. Impactou o povo de Israel e nos dias de hoje, o desejo dele, como é que foi se espalhando pelo povo de Israel até os dias de hoje. Se for similar à questão do nosso colega cá, o Sr. Tolo, pode passar ou registrar, mesmo assim depois fazer a ligação. Eu gostaria de saber qual é a vantagem de nos fazermos a um deserto espiritual ou uma peleja em jejum? Gostaria de saber o que a desobediência de Saul causou ao povo de Israel e como é que Deus puniu ao Saul pela desobediência. De seguida, gostaria de saber quais são os perigos que o povo de Israel corria ao estabelecer a monarquia e destituir o Deus como rei. Também tem uma outra questão que é meio que uma reflexão. Será que é realmente possível tirar o reinado do povo do governo de Deus? Para fechar, gostaria de saber quais são as diferenças que existem de um governo celestial e um governo, como dizemos, humano, não é? O governo de nós, um governo mundano, por assim dizer. Boa noite. Eu tenho aqui algumas questões. Não sei se estou adiantada ou não. Não sei se teremos uma aula em relação às questões que eu tenho, mas são mesmo em volta ao reinado de Saul. Bom, eu tenho a primeira questão referente Saul, quando na última peleja contra os filisteus, ele consultou uma feiticeira e ele
queria falar com o profeta Samuel. Nesse caso, o profeta Samuel já estava morto. E acontece que esse ato de Saul, da última peleja, tem acontecido nos dias atuais, onde muitas pessoas acreditam que podem falar com mortos ou podem estabelecer comunicação com mortos e têm também consultado curandeiros, etc., para, sim, só como resultado dessa conversa que querem ter com algum morto. Bom, por que Saul tomou essa atitude de consultar uma feiticeira para falar com o profeta Samuel? Esses atos que estamos a verificar nos dias atuais, as pessoas fazem, tomando o exemplo de Saul. Nessa conversa que Saul teve com o profeta Samuel através de uma feiticeira, foi o Espírito de Deus quem enganou Saul ou realmente ele conseguiu falar com uma feiticeira? Aliás, com o profeta Samuel. Na conversa que Saul teve com uma feiticeira foi Na realmente... conversa que o Saul teve com o profeta Samuel. Ok. Foi o Espírito de Deus enganou Saul ou realmente a feiticeira conseguiu estabelecer uma comunicação entre o profeta e o Saul? A outra pergunta está relacionada com Deus colocou o fio de espada na casa de Saul. Saul perdeu a vida, os seus filhos, sua família. Somente o seu neto Mefibosete permaneceu vivo e a sua filha Mical, como esposa do rei Davi, também secou a sua madre. Por que Deus puniu a casa de Saul dessa forma? Sim, porque mais adiante, se não estou enganada, os filhos que o Saul teve com a sua concubina, a Arispa, vão também ser executados. Não sei se estou enganada, porque Saul, para além dos filhos que teve com a primeira esposa, teve filhos também com uma das concubinas. E também são filhos que perderam a vida e somente restou o Mefibosete, que é o filho do Jonatas, e a sua filha Mical, como esposa do rei Davi, não teve nenhum descendente. Sim. Por que Deus puniu a sua família? Estimados irmãos, quero agradecer por estas questões que foram colocadas para poder dar uma maior profundidade e elasticidade à reflexão do dia de hoje, que gravita em torno do tema Estabelecimento da Monarquia em Israel, segundo o livro 1 de Samuel, do capítulo 8, verso 1 ao capítulo 15, verso 35. Então vamos passar a trazer aqui respostas, esclarecimentos a cada uma dessas questões sob inspiração divina, sob guia do próprio Espírito Santo, que é quem nos conduz para esta obra.
Então, a primeira dessas questões é: por que consultaram o vidente? Será que havia um perigo em voltarem pelo mesmo caminho? Então, eles consultaram o vidente porque esse foi o desejo de Deus. Isto é, Deus já tinha um dia antes descido a Samuel e dando a conhecer para que Samuel ungisse um homem, queria ir ter consigo, para que ungisse ele, consagrasse ele como rei de Israel, para que ele viesse a libertar o povo dos filisteus. O que acontece? Deus estava a falar em privado, em particular, em separado com Samuel. Por quê? Porque Samuel era um homem de Deus. Samuel era um profeta. Samuel era um ungido. Então, Samuel conhecia os planos de Deus. O que haveria de acontecer à frente, Samuel conhecia os planos de Deus. O mesmo não acontecia com Saul, tampouco com o servo que o acompanhava. Quis o Senhor que fosse assim, e é por isso que o Senhor permitiu que o pai de Saul perdesse as jumentas. Então, Saul vai atrás das jumentas e depois de procurarem cansarem-se, quando decidem voltar, é quando Deus coloca as palavras no servo e diz que não, vamos consultar um vidente. Então, tudo isto foi pela vontade do Senhor. Só para vocês perceberem como é que Deus age. É uma pergunta muito boa e interessante. A segunda: qual é o objetivo de Deus ao escolher um homem egoísta? Não foi Deus que escolheu Saul. Primeiro, foi o povo que quis um rei, que quis um homem, desprezando o governo do próprio Deus, que naquele momento agia por intermédio do profeta Samuel, que era profeta, era sacerdote, era juiz. Então, o povo, rejeitando o governo do Senhor, por intermédio dos profetas, eles insistiam que queriam que fosse um homem. Então Deus disse assim: se eles insistem, se eles rejeitam, não estão a menosprezar a ti, mas estão a menosprezar a mim próprio. Somente te peço uma coisa: dê a entender o povo de uma forma solene quais são os riscos, os perigos que eles correm ao serem liderados por um governo humano. Então, por que depois acabou a escolha sucedendo-se num Saul? Por quê? Porque também essa era o egoísmo. Primeiro manifestou-se por parte do próprio povo, em que o povo, rejeitando a Deus, quis que fossem governados por um homem, porque naquela altura o povo, cada um fazia aquilo que quisesse da sua cabeça. Essa era a conduta do povo de Israel naquele momento, neste período histórico. Por quê? Por causa da idolatria, em decorrência da mistura. Porque eles não se separaram, não voltaram anátema todos os estrangeiros quando eles se introduziram na terra cananeia. Então, Josué não foi eficaz na instrução que tinha em expulsar. Ele era o comandante, ele e os seus liderados. Eles não expulsaram todos os povos, todas as terras. Eles não destruíram tudo a anátema. Foram poupando um e outro povo, não conseguiram ocupar todo o território. Isso fez com que aqueles povos que permanecessem, embora em número inferior, pois eles começaram a multiplicar-se. Mas o que fez com que eles se multiplicassem? É que, por sua vez, o povo de Israel começou a envolver-se em idolatria, começou a adorar outros deuses. Então, Deus em revolta, por causa da maldição do ciclo deuteronômico, que era a rejeição, que era a idolatria. Então, isso fez com que aquele povo se fortificasse. Então, eles começaram a se reproduzir em número, começaram a crescer em número. E depois foi tudo o que sucedeu de seguida. Então, tudo aquilo que aquele povo estava a colher naquela altura resultou. Em seguida, qual é o significado ou o poder que está no jejum? Neste contexto, eles estavam em
momento num período em que Saul estava a iniciar o cumprimento da missão pelo qual ele foi ungido, que era libertar o povo dos filisteus. Então é assim que Saul inicia um conjunto de batalhas sucessivas e ele depois perde a unção do Senhor por desobediência. Então, quando ele perde a unção do Senhor por desobediência, ele já não agia segundo o Espírito do Senhor. Porque até antes de ele fazer essa guerra, ele mandou consultar a vontade de Deus. E Deus não respondeu. Deus não falou para Saul. Então Saul tomou uma decisão unilateral, que não era a vontade de Deus. Então, neste caso, se nós sabíamos que um dos segredos do sucesso das expedições, guerras, batalhas, pelejas do povo de Israel, era porque eles colocavam a arca à frente. O que significava colocar a arca à frente? Significava colocar em Deus à frente. Por quê? Porque não eram eles que venciam as guerras, era Deus que vencia as guerras por eles. Porque Deus prometia que eu vou entregar os vossos inimigos nas vossas mãos, se vocês forem obedientes. Então, isto é que entendia Saul que se jejuasse como uma forma de mostrar um arrependimento, como uma forma de mostrar, como uma forma de interceder e chamar a atenção de Deus, isso fosse ser justificável para que Deus pelejasse por eles. Essa era a pretensão, o entendimento do Saul quando tomou esta atitude, quando emitiu esta decisão, forçando a que todos tivessem abstinência de alimentos. Número 4. O que a jumenta perdida significava nesta narrativa? Então, nesta narrativa, a jumenta perdida era o povo de Israel que também estava perdido, sem uma direção, sem uma liderança. Não é? Nesta altura, significava o quê? O povo de Israel era liderado por Deus, mas o povo de Israel, nessa altura, já tinha rejeitado a Deus. Como? É quando o povo pede, mas mais do que pedir, exigiu. Até essa expressão que vem. Pede, no bom sentido, que deveria ser a pretensão, mas depois eles, não obstante, quando eles pedem, Samuel explicou-lhes o perigo deles terem um rei. Então eles depois já não pedem, exigem. Dizem, ainda assim nós queremos. Então, a jumenta perdida significava que esta era a situação do povo de Israel nessa altura. Era um povo sem rumo, que também estava perdido, porque também não estava a desprezar aquilo que era o melhor para eles. Número 5. Pela obediência, Deus pode conceder os dons do Espírito. Como é que isso ocorre? O que acontece é que os dons do Espírito são, por assim dizer, são poderes, são operações que ocorrem no plano terrestre, mas que essas operações são regidas no plano celestial. Vou repetir. Os dons do Espírito são talentos, são dons que Deus concede aos seus ungidos, aos seus instrumentos, para que estes aqui na face da terra possam operar a vontade de Deus. Mas essa vontade de Deus é emanada a partir dos céus. Por quê? Porque todos os dons são operados pelo Espírito Santo. Então, como é que isso ocorre? Ocorre operações a nível celestial que se manifestam no plano terrestre àqueles que são obedientes a Deus. Então, Deus concede os seus dons a estes para que eles possam fazer a obra. Quando a pessoa deixa de aplicar ou de operar os dons para a obra, para a edificação, então essa pessoa perde os dons. Porque a pessoa deixa de fazer-se um instrumento, um servo para operar ou seguir a vontade de Deus através da obediência. Número 6. Como compreender o nosso chamado unção e fazermos uma ligação com os dons pela nossa obediência. Então, como compreender o nosso chamado unção? Todo indivíduo que tem um chamado individual, específico, este conhece.
o seu chamado. Ninguém pode dizer que tem um chamado individual específico e não saber explicar, fundamentar, defender esse chamado. Por quê? Porque o chamado é uma convocação para do próprio Deus. É Cristo quem chama os seus servos, os seus instrumentos. Ele, quando os chama, ele explica o que ele quer, como é que ele quer usar a pessoa. E a pessoa fica clara, porque se a pessoa já não anda nas cegas, já anda na luz, guiado pelo Espírito. É o Espírito quem impele, quem esclarece, quem... Primeiro, antes, é o próprio Deus que primeiro nos adestra, nos prepara, nos capacita. E depois de nós estarmos aprovados, nós primeiro temos que ser provados para sermos aprovados. Depois de sermos aprovados, Ele nos explica como é que quer nos usar. Então, dito isto, nós compreendemos o nosso chamado de unção através do próprio Senhor quando nos chama para a sua obra. E é através deste chamado pelo qual Ele nos capacita como? Ele nos confere uma missão e também através desta missão Ele nos dota de poderes sobrenaturais, que são os dons do Espírito Santo, para conseguirmos materializar aquela obra que não é uma obra do homem, não é uma obra terrena, é uma obra divina. E por ser uma obra divina, nós não somos capazes de fazer pelas nossas próprias mãos, tampouco pela nossa própria cabeça. Nós somente somos habilitados a fazer em função da vontade primeiro de Deus e em função também dos dons que Ele nos capacita para que nós possamos conseguir compreender os planos de Deus, interpretar os sinais e também poder operar os dons, quer seja para edificação, quer seja para consolo, quer seja para edificação da igreja. 7. Como é que Deus chama e converte a Saul? Então, Deus chama a Saul porque o povo exige um rei. Então, Deus escolhe Saul porque Saul vinha precisamente da tribo mais pequena, da família menor. Era nessa altura Saul humilde, porque até Saul disse: por que eu? Eu não mereço ser chamado. Eu não mereço ser eleito. Eu não mereço esta eleição. Então, nessa altura, Saul era humilde, tinha essa postura, fazia-se pequeno para com Deus. Depois, quando perguntamos como é que Deus chama, e depois como é que Ele converte. Então, Ele converte a Saul quando Samuel diz: Saul, se tu seguires todos esses sinais, depois de ires encontrar com os profetas, lá tu vais te tornar um outro homem. A conversão. Então, Saul torna-se um outro homem quando o Espírito de Deus desce sobre ele, ativando a ele quando estava em meio a outros profetas. Ele começa a profetizar. E depois outras pessoas passam e dizem: também Saul está entre os profetas. Então, essa foi a forma como ele foi convertido. Porque aquele Espírito fez com que Saul se tornasse um outro homem. Espiritualmente falando. Ele era a mesma pessoa, mas um outro homem. Por quê? Porque agora já estava a ser movido por um outro espírito, que era o Espírito de Deus. Então isso fez de tornar um outro homem. Número 8. Qual foi o último desejo de Samuel e como impactou o povo de Israel até os dias de hoje? O último desejo de Samuel foi precisamente a mesma preocupação que Samuel apresentou quando o povo pediu e depois exigiu um rei. Então Samuel voltou a dizer que eu, durante o tempo em que servi a esta casa, Samuel tinha nessa altura 75 anos. Significava que Samuel serviu durante 75 anos. Samuel diz, porque Samuel foi escolhido desde o ventre. Ele é um nazireno desde o ventre da sua mãe. E ele serviu na casa do Senhor durante toda a sua vida, 75 anos. Samuel disse assim ao povo: eu, durante o tempo em que servi nesta casa, servi com lealdade, com justiça e com zelo. E se alguém pensa o contrário, que o diga aqui. E o povo reconheceu que tu estiveste à frente desta casa durante esse serviço com isenção. Então, Samuel diz assim, vejam como ele foi pedagógico. Ele começa por dizer isso. O povo concorda que sim. Ele diz: ok, tudo bem. Agora, vocês quiseram um rei que é homem, certo? Está aqui Saul, é vosso rei. Então só vos deixo uma recomendação. A vocês e ao próprio rei. Que vocês sejam obedientes
à vontade do Senhor. Porque se vocês desobedeceram ao Senhor, então Ele irá se revoltar contra vós. Samuel conhecia os mesmos perigos que este povo iria passar a atravessar, porque Deus anunciava, revelava-lhe. Afinal, mesmo o próprio Samuel, quando ele foi chamado para ele reformar o sacerdócio. A função de Samuel era substituir o profeta Eli e os seus filhos que não estavam a servir o sacerdócio da forma fiel, de uma forma que agradava a Deus. Então, Samuel estava à frente, era o apóstolo, era o guardião do sacerdócio do povo de Israel. Então, ele sabia o que haveria de acontecer, ele conhecia os perigos. Então, o último desejo em forma de testamento de Samuel era este, e isso impactou o povo de Israel até os dias de hoje, porque este é o decreto que emana a vontade de Deus desde que Deus chamou o primeiro homem. Esta vontade, em forma de testamento de Samuel, é a mesma vontade que Deus expressou a Adão e Eva. Meus queridos irmãos, não tem diferença. Ele só fala de formas diferentes, em diferentes contextos, mas a vontade, o desejo, a grande lei de Deus é a mesma. Era precisamente a mesma. Disse a Adão, disse a Noé, disse a Abraão. Esses são antepassados agora de Saul. Não disse algo diferente a Samuel nem a Saul do que já havia dito aos seus antepassados. Por isso é que Samuel diz, os vossos pais, os vossos antepassados obedeciam. Então, vocês, eu só vos peço que também mantenham essa linhagem. Isto é o que consta em termos de testemunho ou desejo, e isto é como impactou o povo de Israel até aos dias de hoje. Por quê? Porque esse decreto, essa lei de Deus não muda. Número 9. Qual é a vantagem de nos fazermos a um deserto espiritual ou a uma peleja em jejum? Nos dias de hoje, nessa altura, estávamos a falar que era uma altura de expedições, de lutas, pelejas. Nos dias de hoje, a guerra não é corpo, não é sangue, é espiritual. Qual é a vantagem de nos fazermos uma guerra espiritual em jejum? É assim podemos colocar. Então, nos dias de hoje, o jejum é uma forma de nós nos mantermos conectados, estarmos em espírito, para nós andarmos em espírito. Mas esse jejum tem que ser um jejum que seja agradável a Deus. Então, aí é que está. O que é um jejum que agrada a Deus? Então, o jejum que agrada a Deus é um jejum que, primeiro, é espiritualizado, é consagrado a Deus. E esse jejum deve ser acompanhado de votos. E o jejum, para ser eficaz, não pode só ser somente na abstinência de alimentos. Tem que ser acompanhado da prática da verdadeira espiritualidade e da justiça, acompanhado do jejum. Então, isso agrada a Deus. Depois, no fim, a pessoa consagra esse jejum, devolve o jejum a Deus e cumpre os votos. Esse sim é um jejum que agrada a Deus. Quem pratica esse jejum no dia a dia, para se fazer as guerras espirituais com que se depara no dia a dia, essa pessoa sai sempre vencedora. Por quê? Porque não está a pelejar por si, não está a fazer as suas vontades, está a fazer a vontade de Deus. E aqui está a promessa de Deus para todos aqueles que cumprem a sua vida. Porque nos dias de hoje são aqueles que andam em sacrifício. Nos dias de hoje, porque a nossa guerra somos soldados da paz. Hoje, nós servimos a Cristo. Cristo é quem nos chama hoje. Cristo é quem é o Senhor desta igreja. Quem anda em jejum está a imitar a Cristo. Por quê? Cristo jejuava. E Cristo, estando em jejum, Ele conseguiu vencer todas as tentações onde? No deserto. Perguntaram, qual é a vantagem de andar em jejum nos desertos? A resposta está aqui. Como é que Cristo venceu aquelas tentações no deserto? Esteve em jejum. Por ter estado em jejum, ele esteve em espírito, esteve espiritualmente forte, esteve fraco na carne. Por isso é que quando veio o tentador, primeiro disse, converta a pedra em pão, porque sabia que Cristo estava o quê? Com fome, estava cansado, estava com sede. Mas Cristo sabia que a guerra era o quê? Era espiritual. Então ele tinha que fortalecer o quê? O espírito. Então, qual é a importância do jejum? Fortalecer o espírito. Mas eu expliquei, quando é um jejum espiritualizado, né? Não é só fazer o jejum pela nossa concepção. Tem que ser um jejum que agrada a Deus. Número 10.
O que a desobediência de Saul causou ao povo de Israel e como Deus puniu a Saul. Esta desobediência repetitiva, cíclica de Saul, o que causou ao povo de Israel é que ele, por ter desobedecido a Deus, ele foi desaprovado, foi desautorizado por Deus. Ele tendo sido desautorizado por Deus, ele então liderava o povo, tomava decisões guiado pela sua cabeça. Atenção que ele, para ser rei, ele teve que ser escolhido e ungido por Deus por intermédio de Samuel, quando ele se tornou um Meleque, um rei escolhido por Deus, ungido pelo Senhor para liderar o povo segundo a vontade de Deus. Então, quando ele desobedece, o que acontece? Quebra-se essa aliança. Deus deixa de usá-lo para ele fazer a vontade do próprio Deus. Então, essa desobediência de Saul, o que causou ao povo de Israel é que se o próprio Deus deixou de estar com Saul, então Deus também deixou de estar com o povo de Israel. Por quê? Porque as decisões, a vontade, o que Saul fazia, decidia, não refletia a vontade de Deus. Consequentemente, aquilo não dava os resultados que Deus pretendia. Então, ele corrompeu também o povo, juntamente com ele, Saul. Ele corrompeu também o povo. Número 11. Quais são os perigos que o povo de Israel corria ao preferir uma monarquia ao invés de Deus? Então, em suma, o profeta, o sacerdote, o juiz Samuel, quando ele transmitiu de uma forma solene os perigos, ele chegou a dizer tão somente o seguinte, que há um grande perigo de nos submetermos a um governo humano sob a forma de uma monarquia. Quais são os perigos? É que os nossos filhos são usados como mão de obra. As nossas irmãs são usadas, quando falo usar, estou a falar como recurso, como mão de obra. Usar como um ativo, como um recurso para aquele governo, para aquela máquina, porque a monarquia é uma máquina administrativa. Qual é o objetivo da monarquia? É acumular riqueza, organizar o povo em moldes tradicionais, de acordo com uma lei cívica que rege o funcionamento em ditames daquela lei, mas com vista a manter uma prosperidade daquele povo. Número 12. Será que é realmente possível tirar o reinado do governo de Deus? Nos dias de hoje, é impossível. Impossível. Por quê? Porque quando Deus chama Davi para que Davi sucedesse a Saul, a primeira disposição que Deus pôs na boca do profeta Samuel é: vou escolher um homem segundo o meu coração. Quando inicia a dinastia davídica, estava a começar um reino eterno. Porque Deus depois, quando ele unge a Davi, Deus promete a Davi, declara que da casa de Davi haveriam de vir reinos sucessivos. Estava a apontar para quem? Para Cristo. Quem governa hoje? É Cristo. Hoje, quem governa é Cristo. Então, não é possível tirar o reinado do governo de Deus nos dias de hoje. No passado, antes de Cristo, ocorreu isso. Agora, já não é possível. Porque Cristo é aquele que hoje é o Rei eterno. Hoje. Número 13. Quais são as diferenças de um governo celestial e de um governo milenar? Então, estamos a falar de 13, estamos a falar do governo de Cristo, que é um governo eterno. Por quê? Porque ele é um sacerdote em ordem a Melquisedeque. Por quê? Porque o sacerdócio dele é santo. O sacerdócio dele é eterno. Não é? Diferentemente do sacerdócio humano. O sacerdócio humano é temporal, é passageiro, é terrestre. O sacerdócio de Cristo é celestial, é eterno, é santo. Essas são as três características do sacerdócio de Cristo. Então,
Este é o governo celestial que hoje é governado por Cristo, que encontra-se à destra do Pai. Hoje. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote. Este aqui é o governo celestial. Quais são as diferenças? Muitas, todas, possíveis de imaginar. Agora, um governo milenar, chama a dizer, um governo guiado por um homem, mas que seja um homem ungido por Deus. Então, este homem hoje vai ser operado a partir das decisões celestiais, porque ele é aqui usado como um instrumento divino. Agora, quando é um governo humano de alguém que não tem a unção, não é por eleição, escolha divina, embora nós saibamos que todo que detém um poder está a trabalhar para Deus, mas o homem não é obrigado, porque tem um livre-arbítrio. Há aquele que escolhe, obedece, decide servir a Deus, porque tem a consciência que está ali por vontade expressa de Deus, e assim o faz. Há outros que assim não o fazem. Número 14. Por que Saul tomou a atitude de consultar uma feiticeira para falar com Samuel? Nos dias atuais, as pessoas fazem, tomando como exemplo de Saul. O que acontece é que, nesta altura, o Espírito de Deus já não estava com Saul. E Saul, este não foi o primeiro momento que Saul tentou consultar a Deus para obter o veredito, a vontade expressa do Senhor. Ele já tinha, numa vez anterior, antes de poder pelejar contra os filisteus, ele também tentou consultar o Senhor, Deus não falou. Reparem que antes de Samuel, também Deus já não falava para o povo. Por quê? Porque Deus não estava satisfeito com o sacerdócio dele. Quando Deus chama Samuel, Deus volta a falar para o povo por via de Samuel. É por isso que o povo reconhecia que Samuel era um homem ungido, porque a unção de Samuel crescia. E até Samuel ia servindo ao sacerdócio, instruía o povo reconhecia isso. E depois, quando Deus instrui a Samuel, que era o ungido, escolhido por ele, porque o trabalho de Samuel, por fim, foi para ele organizar o reino, organizar a monarquia. Quando ele, então, depois é instado pelo Senhor a ungir a Saul, quando ele unge a Saul por via de um azeite, o que representava azeite? Era o símbolo da unção de reis e de sacerdotes. Os profetas não eram ungidos, porque os profetas eram ativados diretamente pela escolha divina e direta do Senhor. Então, ele, quando é ungido por Samuel, Samuel diz: tens sinais, tens que seguir todos esses sinais, depois quando chegares a Gibeon, fica lá à espera de mim por 7 dias. Eu vou lá chegar, depois eu vou te explicar o que terás que fazer pela frente. Então, quando Saul não obedeceu toda essa instrução, porque dizia que Samuel estava a demorar a chegar, então logo ali de pronto, Samuel foi dizer a Saul que Deus já escolheu um outro segundo o seu coração. Então, o que acontece? Quando Saul vai consultar feiticeira para falar com Samuel, Samuel já não era vivo. Que era Samuel que era sido enviado para ser o sacerdote. Isso faz nos lembrar o rico e o pobre. Portanto, o rico já lá a usufruir daquilo que lhe predestinava em função do que ele fazia aqui na face da terra, pelo desprezo que ele tinha com os seus irmãos. Ele já lá pediu ao anjo: peço que volte para minha casa, para ele avisar pelo menos a minha família, para eles não sofrerem isso que eu estou a sofrer. O anjo disse: mas se tu desprezava até os profetas quando falavam. Então, Saul desprezava Samuel quando falava. Por isso ele até quis consultar a Samuel por via de feiticeiro. Então, Saul aqui já estava a agir por sua própria vontade. Por quê? Porque o Espírito de Deus já não estava em Saul. 15. Nesta conversa que Saul teve com o profeta Samuel, o Espírito de Deus enganou a Saul ou a feiticeira conseguiu pôr Saul em contato com Samuel? O que acontece é que Deus até pode enviar um espírito de mentira para fazer uma pessoa que é teimosa, que é desobediente, a experimentar uma certa coisa e depois ir aprender com os próprios erros, com as próprias falhas. Por causa da teimosia e rebeldia,
Deus até pode te colocar um espírito de mentira, fazer tu acreditares uma mentira. Pensar que aquela mentira é a voz de Deus que está a falar. Então, isto aconteceu. Isto aconteceu também, nós sabemos, com um dos reis, Acabe. Acabe ou Acaz, acho que foi o rei Acabe, se não me engano. Que também ele, numa Assembleia Celestial, porque eles queriam consultar profetas do homem, não profetas de Deus. Isto é, profetas que falassem aquilo que eles quisessem ouvir. Aí é que está a feiticeira. Deus para o rei Acabe, porque ele queria que aquele profeta respondesse ou autorizasse que eles fossem àquela peleja. Então Deus disse, sim, vai dizer a ele que sim, pode ir para a peleja. Porque era aquilo que ele queria ouvir. Por quê? Ele tinha que subir para aquela peleja para que aquela profecia que tinha sido dada a ele, de que ele haveria de ser morto, o seu sangue haveria de ser lambido com cães, se ocorresse. Número 16 é a última. Porque Deus puniu a casa de Saul. O que acontece é que idolatria é das coisas que Deus mais que mais desagrada a Deus. Importa aqui trazermos também o que o profeta Samuel disse a Saul na terceira e derradeira falha de Saul. O profeta Samuel diz assim a Saul: o que é isto que eu estou a ouvir? Saul diz, isto é algum gado que eu poupei. Poupei que era para tu vires oferecer holocausto. Como quisesse remendar aquele primeiro erro. Porque na primeira vez ele ofereceu holocausto antes de o profeta Samuel chegar. Então ele usurpou a função de sacerdote Samuel. Então ele achava que ia remendar o erro na terceira vez. Ele diz, não, eu poupei porque era para tu vires oferecer holocausto. Então o profeta Samuel diz assim, acaso Deus agrada-se mais de sacrifício e do holocausto do que da obediência? Depois prossegue dizendo assim, a obediência é para Deus agradável. Isto é, a obediência é para Deus como um sacrifício. E a submissão para Deus também é agradável. Conquanto ele depois inverte dizendo assim, a desobediência é como se fosse consultar um feiticeiro. E a insubmissão à lei de Deus é como se fosse idolatria para Deus. Então, por que Deus puniu a casa de Saul? Desobediência, insubmissão. E isto fez com que aquela condenação que recaiu sobre ele, sobre Saul, também prosseguiu, perpetuou-se pela sua descendência à frente. São os resultados dos erros, das falhas que Saul cometeu e que não mostrou um arrependimento. Porque Saul, ele já nessa altura, ele estava a acumular vários atropelos para o Senhor. Reparem que até ele foi capaz de perseguir o próprio Davi. Davi tinha sido ungido como rei, mas Davi só começou seu governo muitos anos depois de ter sido ungido como rei. Por quê? Porque Davi era descrito em termos de caráter como um homem humilde, manso, temente a Deus, e era um homem de muita oração. E dos principais feitos de Davi foram, primeiro, o restabelecimento de um reinado forte e também a composição dos salmos. Esses foram duas das principais obras de Davi. Quando é que Davi escreveu os salmos? Davi escreve os salmos quando enfrenta todas aquelas tribulações que ele teve que passar. Primeiro por pelo adultério com Betsaba e também por ele ter depois cometido aquele suicídio. Mas só que Davi, diferentemente de Saul, quando desce o profeta Natan e diz, Davi, tu pecaste, Davi reconheceu, arrependeu-se, pediu perdão ao Senhor. Mas Saul o que fazia? Desculpava-se, mostrava arrogância, mostrava superioridade, não mostrava esse coração de arrependimento pequeno que ele tinha no início, quando o profeta Samuel disse, tu hoje és ungido como príncipe. Ele disse, porque eu sou pequeno, eu não mereço
Ele nesse momento estava a mostrar um caráter que depois mudou completamente quando ele adquire poder. Davi, do contrário, manteve o mesmo perfil, a mesma postura. E depois, quando ele começa a enfrentar as tribulações, é quando ele, na sua angústia, começa a compor os salmos. Só para vocês verem com Deus, ele é perfeito na forma como faz as coisas. E como ele usa os seus servos, porque ele conhece o coração de cada um. Então, dito isto, nós queremos agradecer a vossa pontualidade, a vossa presença e o acompanhamento, bem como o interesse demonstrado por este material. Pedimos que possam partilhar este material, mas antes subscrevam o nosso canal fazendo um like, partilhem com os vossos conhecidos, deixem ficar os vossos comentários, que nós iremos a partir daí desenvolver uma interação. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.